Hoje eu quero mostrar esse livro aqui do Maurício Eloy, que se chama Quando Eu Falava com os Eucaliptos, da editora Garopa. Foi lançado lá na Flip. O Maurício Eloy é meu amigo, ele é livreiro também lá do Sebo Chama de uma Vela. É a casa dele e a livraria são juntas, sabe? O Eloy conta nesse livro aqui a primeira infância dele com os tios, que ele foi mandado morar com uns tios em Guaianazes, e depois foi mandado para outros tios ainda quando tinha 7, 8 anos. E ele tinha nessa primeira casa um tio, o tio Olésio, que era uma pessoa que ele amou demais, né? Então ele conta realidades duras, difíceis de serem vividas, principalmente por uma criança sensível, criativa, imaginativa, como ele era e continua sendo, né? Mas o que mais me chamou a atenção é que não tem um pingo de autopiedade, não tem um pingo de vitimismo nem nada, ele, pelo contrário, consegue extrair das experiências duras que teve, uma poesia, uma beleza e o amor que ele recebeu também, né? E dá para entender bastante da pessoa que ele é hoje, que ainda é um menino, né? Sonhador, criativo, artista, e que assim aprecia ir na lanchonete fazer um lanche, fazer uma refeição, porque foram coisas que durante a vida dele foram conquistas, né? Foram coisas que ele conquistou. Que ele diz que comiam sempre, todo dia, um arroz com pedacinhos de batata e que aquilo se tornou uma coisa insossa, né? No decorrer dos dias era sempre igual, sempre igual. E ele, mesmo criança, ele começava a guardar pedacinhos de arruda, de manjericão dentro do bolso, e daí ele comia junto com aquele arroz que não tinha, para ele não tinha mais gosto de nada, para colocar um pouco de tempero, né, nessa dureza do dia a dia. E é isso que eu vejo ele fazendo até hoje, sempre colocando nos desafios um tempero dele mesmo, um colorido nas roupas, um colorido no dia a dia, nas amizades, sempre tentando ajudar, tentando melhorar a vida do outro, porque sabe como é difícil conquistar determinadas coisas, né? Então, achei bem legal mesmo, recomendo a leitura, espero que esse livro faça muito sucesso, que seja premiado, que tenham outras partes desse livro, que a gente entenda mais dessa pessoa super especial que é o Maurício Eloy. Eu vou ler uns pedacinhos para vocês terem uma noção da escrita, tá? Cartas, em especial nas noites de frio. Talvez os gritos e aquela agitação dos jogos aquecessem seus corpos serelepes feito lagartixas. Truco, gritava um. Seis, repetiu o outro. Eu preferia ficar próximo à vela no canto da parede, observando meus primos no instante da felicidade que os abrigava. Era bonito ver os risos guardados explodirem de suas bocas nas noites de frio. Eram respostas aos dias difíceis, como se quisessem dizer: não vão nos tirar tudo. Jogar era um ato político, mesmo que, ainda crianças, não soubéssemos o que isso era, política. Vencer não era apenas ganhar do irmão ou do tio, era vencer para todos nós. O espírito daquele jogo era outro, diferente da competição. Ali não havia adversários, eram cúmplices na derrota e na vitória. Os gritos eram de liberdade, de tantas coisas. Meus primos naquele momento eram gente grande, como riam deles mesmos, às vezes brigavam, mas logo estavam ali se divertindo a rir sem responsabilidade. Meu tio Olésio ficava no meio, orquestrando o espetáculo. Como era bom ver meu tio ali, leve, sem preocupação, com um olhar de descanso e amando aqueles sobrinhos como filhos. O tio se entregava no jogo, porque era o instante de viver, sentir a vida. Se o jogo de cartas era do diabo, como dizem por aí até hoje, eu não sei. Isso pouco importava. Jogar era amar. Sempre me chamavam: vem menino, vem jogar com a gente, larga essa vela aí, vai se machucar, vai se queimar. O meu jeito de amar era outro. Era ver, observar e sentir como espectador de um espetáculo do movimento da vida. Gostava de aplaudir de longe até as mãos cansarem, a ver a alegria conjurada de meus primos com meu tio. Aqueles eram os dias mais bonitos de nós, naquele lugar esquecido.
A vela era uma companheira de conversa no mundo e nos não-mundos, e as sombras na parede eram como filmes, algo que eu nem conhecia ainda. Ver aquelas imagens de sombras era como se outros lugares aparecessem ali na parede, como se as figuras fossem vivas. No inverno, lembro bem, minha tia fazia bolinho de chuva. Comíamos com chá preto. Era bom, era muito bom. Fazia a gente esquecer um pouco do medo, do frio e da falta de comida. Eu comia devagar os bolinhos de chuva para eles durarem. Deixava que dançassem em minha boca por algum tempo e depois fossem para o estômago. O chá preto era barato e tinha bastante dele em casa. Era um gosto inesquecível, doce, amargo. Eu enchia a caneca de lata e saboreava aquele líquido com tanta vontade que até esquecia que depois dava muita vontade de fazer xixi e teria que encarar o terrível banheiro de madeira no quintal. Mas valia a pena, porque aquele gosto era um diferencial. Foi esse gosto que me fez pensar que no mundo não existiam apenas o doce e o salgado, e sim outras possibilidades. Foi a partir dele que comecei a misturar no arroz branco e sem graça pedaços de maçã ou abacaxi, quando eles existiam, e minha tia olhava para mim, sorria e dizia: "Você não tem jeito." Espero ter despertado um pouquinho da curiosidade de vocês de ler sobre a vida do Eloy, sobre as histórias dele, a forma de ele ver o mundo, que é muito interessante. Então, fica aí a dica quando eu falava com os eucaliptos do Maurício Eloy, da editora Garopa, desse ano lançado há poucos dias lá na Flip. Um beijo e até a próxima!